A Marvel anunciou alguns dias atrás que irá lançar um filme dos Thunderbolts e a internet foi à loucura com esse anúncio. Mas afinal de contas, quem são esses tais Thunderbolts? É isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje. E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mundo CM. E galera, o quadro de hoje, afinal, quem é sobre os Thunderbolts, uma equipe mais remontada que o próprio Frankenstein, mas que conquistou uma legião de fãs enorme. Mas antes de começar a falar sobre eles, você já sabe, né? Já deixa teu like agora no início do vídeo, porque sempre que eu peço no final você esquece, então não te custa nada, vai, deixa teu like. Então agora que você já deixou teu like, estamos todos prontos, bora conhecer mais sobre esses Thunderbolts. Se formos falar de todas as formações de equipe dos Thunderbolts, daria um documentário aí da Netflix com umas 3 partes pelo menos. Então eu vou me concentrar e te explicar como que começou, as principais equipes e a última equipe montada dos Thunderbolts, beleza? Os Thunderbolts, eles são taxados por muitos como o Esquadrão Suicida da Marvel, porque é basicamente uma equipe de super vilões que é comandada pelo governo. Mas na prática tá bem longe de ser isso. A ideia de formar os Thunderbolts começou depois da saga Massacre, depois de um vilão criado a partir do ódio do Charles Xavier e do Magneto, criou vida e trouxe um simples objetivo: fazer com que os mutantes se tornassem a raça dominante do planeta. E como ele era fruto do ódio tanto do Charles Xavier como do Magneto, ele tinha o poder dos dois, então imagina a força do bichão. Então rolou uma batalha milenar aí de todos os heróis contra esse cara. Foi o Quarteto Fantástico, os Vingadores, os mutantes, foi todo mundo pra cima dele. Mas no final das contas acabou que todos os heróis que não eram mutantes se sacrificaram para conseguir matar esse cara, e assim a Terra ficou sem os seus heróis mais uma vez. Claro, ainda tinha uns gatos pingados por aí, né? Como por exemplo o Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha ele atuava mais ali na região de Nova York e ele também não era assim adorado por todo mundo, né? Graças ao Clarim Diário JJ James, ele era odiado também por uma boa parte. Fora ele, ainda tinha o Hulk, mas o Hulk nunca deu pra considerar muito como um herói. E também tinha os mutantes, mas depois do que rolou com o massacre, eles ficaram muito mal vistos pela sociedade. Só que o mais louco é que na mesma época o Barão Zemo, ele tinha montado uma nova versão dos antigos Mestres do Terror. Só que dessa vez, era uma equipe muito mais bem preparada, muito mais treinada, pronta pra bater de frente com qualquer herói que seja. Mas então veio a saga do massacre e cadê os heróis? Todos tinham morrido. E o que ele faz com toda essa equipe que ele tinha montado? Bom, ele se fez a mesma pergunta. Inclusive, ele realmente endoidou com isso, ele ficou muito pé da vida, porque agora que ele tinha montado uma equipe pronta para conseguir bater de frente com os heróis, vem o universo e tira essa oportunidade dele. Foi aí que ele teve a seguinte ideia: e se eu disfarçar a minha equipe de super-heróis, colocar eles no mais alto escalão do governo, descobrir os segredos que eles têm por trás e usar contra eles depois? É uma boa ideia, uma boa ideia. Mas como que eu vou chamar eles? Não dá pra chamar eles de Mestre do Terror, né? Ah, já sei! Vou chamar de Thunderbolts. E voilá! Assim nasceram os Thunderbolts, uma equipe de vilões disfarçada de heróis que trabalhava para o governo. Então, obviamente, a equipe ganhou novos trajes e também ganhou novos nomes. Então, como por exemplo, o próprio Barão Zemo, ele começou a se chamar Cidadão V, a Rocha Lunar assumiu o nome de Meteorita, o Besouro se tornou o Mach 1, o Golias virou o Atlas, o Armador começou a se chamar de Tecno, e por fim, a Colombina virou a Soprano. E essa foi a primeira formação oficial dos Thunderbolts, que deu início a toda essa ideia. Não, na verdade ainda falta um integrante. E foi um integrante importantíssimo para tudo que aconteceu com os Thunderbolts dali pra frente. E estamos falando da menina Shock. Shock foi uma integrante que entrou um pouco depois no grupo. O Barão Zemo não aturava muito ela, mas ela era muito carismática e ela mantinha toda a equipe unida, então ele meio que tolerou que ela ficasse na equipe. Só que o lance é que essa menina, ela não sabia de quais eram os planos da equipe, então ela entrou com a ideia genuína de que eles eram heróis, de que eles estavam ali para ajudar a sociedade. E com esse espírito dela de querer realmente ajudar as pessoas de verdade, ela começou a fazer com que a equipe começasse a comprar esse ideal de se tornar, na verdade, heróis
e deixar essa vida de vilões pra trás. Bom, todos menos o Tecno, ele continua ainda do lado do Barão Zemo mesmo. Porém, quando o Barão Zemo percebeu de que ele estava começando a perder a equipe, ele vazou a informação pra SHIELD de quais eram as reais intenções da equipe e obviamente a SHIELD foi atrás com unhas e dentes da equipe. E isso, meu, gerou uma briga muito feia entre eles, onde a maioria da equipe, menos o Tecno, ficou contra o Barão Zemo, falando de que ele era culpado por tudo que estava acontecendo, e o Barão Zemo falando pra eles de que o propósito deles não era esse, e meu, o tempo realmente fechou. Só pra você ter uma ideia, o Barão Zemo, ele explodiu o edifício Baxter só pra provar de que ele tava falando sério. E a partir daí, os Thunderbolts, eles começaram a ser procurados como vilões pela SHIELD, e inclusive sendo procurados pelo próprio Barão Zemo, que queria se vingar do que eles fizeram. Ah, e a propósito, se é a primeira vez que você tá aqui no canal, meu, considera se inscrever, poxa, porque eu amo falar da Marvel, e se você tá até aqui no vídeo é porque você também gosta, né? E seria um prazer imenso ter você aqui nos próximos vídeos. Mas continuando sobre os Thunderbolts, teve uma reviravolta bem interessante mais pra frente, se liga só. Com ele se escondendo das autoridades, surge uma nova pessoa na jogada aí, prometendo pra eles ajudar a reconquistar a confiança da sociedade e se tornarem heróis de fato. É uma pessoa que já foi um vilão no passado e depois de um tempo se converteu e sabe muito bem como é dolorido você ser taxado de vilão mesmo quando você tem a intenção de fazer a coisa certa. E aí, já matou a charada? Você sabe de que eu tô falando? Vou te dar um minutinho pra você pensar. E não, eu não estou falando do Loki. Eu estou falando, senhoras e senhores, sobre Clint Barton, o nosso querido Gavião Arqueiro, que se tornou líder dos Thunderbolts durante um tempo. E galera, depois disso, muita gente entrou na equipe, saiu da equipe, dando origem a várias versões diferentes dos Thunderbolts. Mas tem algumas que vale a pena a gente comentar, porque elas podem ter conexões reais com o nosso UCM atual. Depois do arco de Guerra Civil, o Norman Osborn, ele foi designado para ser o novo líder dos Thunderbolts, que naquela época parecia mais um pitbull louco do que propriamente uma equipe, porque nessa época o objetivo deles era prender todo super-herói que se recusou a assinar o tratado de super seres, que seria tipo um tratado de Sokovia. Mas os caras, eles iam com tanta violência pra cima desses super-heróis que muitas vezes eles matavam ao invés de prender. Porém, eles ganharam ainda mais relevância depois da saga de Invasão Secreta, que inclusive a série estreia esse ano, aonde o Norman Osborn, ele acertou um tiro na rainha dos Skrull, dando fim à invasão. Depois disso, Tony Stark, ele foi descredibilizado por não ter conseguido impedir o ataque dos Skrull, ou pelo menos prever o ataque deles, e o Norman Osborn, ele foi promovido a chefe da SHIELD e obviamente ele começou a mudar tudo por lá, inclusive o próprio nome, que começou a se chamar Organização Martelo. E obviamente ele também trocou os membros dos Vingadores, colocando pessoas da equipe dele e ainda dando um novo nome para eles, se chamando Vingadores Sombrios. E guarda bem esse nome, porque você ainda vai ouvir muito daqui pra frente no UCM. E depois houve muitas outras mudanças, mais uma mudança muito interessante e que inclusive tem conexões com Cavaleiro da Lua, aconteceu nas formações mais recentes dos Thunderbolts. Nessa formação ela era comandada pelo Capitão Ross, que na época era o Hulk vermelho, onde o objetivo da equipe era eliminar qualquer pessoa maligna que pudesse se tornar um vilão no futuro, antes que essa pessoa fizesse alguma maldade. E isso te lembra alguém? Exato, Jovem Gafanhoto. Arthur Harrow, que era o vilão de Cavaleiro da Lua, que também era o avatar da deusa Amite aqui na Terra, ele julgava todas as pessoas para descobrir quais eram as pessoas que poderiam ser ruins no futuro e matar elas antes que elas fizessem alguma maldade. Então será que podemos ver aí alguma conexão com o Cavaleiro da Lua no futuro? Bom, fica a possibilidade, né? E por fim, tivemos aí uma última formação dos Thunderbolts, que foi liderada por nada mais nada menos do que Bucky Barnes, nosso querido Soldado Invernal. De forma resumida, o objetivo da equipe nessa época era proteger uma garotinha chamada Kobik, da SHIELD, porque ela tinha o poder de reescrever a realidade. Inclusive, foi ela que deu origem à saga Império Secreto, aonde ela reescreve a realidade e o Capitão América se torna
um dos seguidores mais fiéis da Hydra. E depois disso, o Justiceiro ele vai atrás da equipe, o Barão Zemo assume o poder de novo, mas acaba depois morrendo pro Fantasma, a mando do Rei do Crime. Você entendeu, virou meio que uma salada. Mas, resumidamente, essa é a história dos Thunderbolts, e se um dia alguém perguntar pra você quem são eles, agora você não vai ficar mais perdido, né? Mas calma aí, antes de você ir embora, você sabe quem é o Magno, o Homem-Maravilha, que foi anunciado recentemente pela Marvel? Então, já não perde tempo, clica aqui e vê o vídeo que eu contei um pouco sobre a história dele. E agora sim, senhoras e senhores, obrigado mais uma vez por você ter me acompanhado em mais um vídeo. Um abraço apertadíssimo pra cada um de vocês. Te vejo no próximo vídeo, hein? Fica ligeiro. E tchau!